Muito bem, hoje, então nós vamos dar sequência na nossa série que se chama... nós vamos lá, né? Qual é o nome da nossa série? Agora sim, muito bem. E hoje então nós vamos ter uma mensagem baseada no vídeo que nós acabamos de assistir. E o título da nossa mensagem pode passar lá para nós, por favor, tomando as decisões mais importantes da vida, a recompensa de Abrão. Como nós conseguimos ver nesse vídeo, Abrão sempre foi um homem que tomou decisões muito bem tomadas. Ele era um cara que tinha muita intimidade com Deus. Abrão, na verdade, ele foi conhecido como o pai da fé. O título mais importante ainda dado a esse homem, que era um homem que era amigo de Deus. Ele era um homem que era chamado de amigo de Deus. Então você pode perceber no vídeo que ele sempre tomou boas decisões. Quando Deus direcionou ele sair de sua casa até Canaã, quando ele foi resgatar o seu sobrinho, quando ele deixou Ló escolher a terra que ele queria, quando ele deu uma parte das suas recompensas para Melquisedeque. Então Abrão, ele sempre tomou decisões muito importantes e muito assertivas na sua vida. E hoje então nós vamos tentar aprender com essas decisões que ele tomou. Então você pode passar o ponto 1, por favor? Ponto 1, você pode ir anotando na sua guia também. Conceda a preferência e confie em Deus. Quem confia em Deus está na direção certa. Vamos ver o versículo que está lá em Gênesis 13:9. Abrão disse a Ló: vamos nos separar, escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Abrão então ele teve que lidar com um conflito de um superpovoamento dos seus rebanhos. Deus abençoou tanto Abrão e seu sobrinho Ló, por consequência, que os seus rebanhos estavam tão grandes que eles não podiam mais andar juntos. Não sei se você sabia, mas naquela época não tinha Corsã. E era muito importante quando você achava água, era muito importante. Mas, como você percebeu no vídeo, Ló relatou ali: olha, os meus pastores chegaram primeiro. E Abraão, ele viu que não era bom que eles ficassem brigando por aquilo tudo. Então Abrão, ele sugere a Ló uma divisão. Então Abraão, ele chega e conversa com Ló: Ló, olha só, toda a terra está diante de nós. Toda a terra está diante de nós. Por favor, escolha o lado que você quer. O interessante é nós pensarmos que Abrão, na verdade, era o homem qual Deus tinha chamado. Deus não tinha chamado Ló, Deus havia chamado Abrão. Abrão, ele era um homem mais velho. Não sei se na sua casa era assim, mas na minha, os mais velhos sempre têm direitos de sentar à mesa, de passar na frente. Mas mesmo assim, mesmo Abrão tendo todo o direito, ele manteve a calma e pediu para o seu sobrinho escolher primeiro. E nós aprendemos com isso que a afobação é a inimiga da vontade de Deus. Quando diante de nós acontece algo, alguma circunstância, que eu preciso tomar alguma decisão, e eu me afobo, a tendência de eu ir para um caminho errado é muito grande. A tendência de, quando eu faço algo sem pensar, dar errado, é muito grande. Então quando veio um conflito, Abrão, ele não saiu resolvendo na loucura, não. Ele parou, pensou: olha só, Ló, toda a terra está diante de nós. Ou seja, Abrão, ele estava ali resolvendo um problema. E nós, muitas vezes, quando nós tomamos decisões na nossa vida, nós precisamos esperar. Nós precisamos dar um tempo, pensar, refletir sobre aquilo, orar. Nem sempre a primeira oportunidade que aparece em nós é a oportunidade que Deus tem para nós. Mas como eu vou identificar isso? Eu tendo calma, eu orando, eu pensando, não se afobando. Deus quer que nós usamos o nosso cérebro para tomar as melhores decisões.
Nós vemos ainda que Abrão, ele colocou Ló em primeiro lugar, porque ele deixou o seu sobrinho escolher primeiro. Então Ló, ele não foi egoísta, mesmo o direito sendo dele, ele deixou que Ló escolhesse primeiro. E isso mostra um grande amor ao próximo, deixar a pessoa passar na frente. Tenho certeza que você que dirige hoje já teve um problema na rótula aqui em Panambi, porque a teoria da rótula é o seguinte: se eu cheguei, eu sou o primeiro, né? Certamente você já tomou uma buzinada por aí. Mas por quê? Porque nós queremos sempre estar em primeiro. Nós não queremos ceder para alguém. Nós queremos ser os primeiros em tudo. Nós não queremos repartir muitas vezes. Mas isso faz parte em eu colocar o meu irmão na minha frente. Isso sim é uma verdadeira humildade. Quando eu morava com a minha mãe, eu lembro que às vezes sobrava um restinho de coca, né? Sempre sobra, né? Ou um restinho de bolacha, de chips. Aí tu sai de casa, vai para o trabalho, e você passa o dia todo pensando, né? Quando eu voltar, vai ter aquele restinho de coca para mim tomar lá. Você chega em casa, pensando nele, você vai para a geladeira como se fosse a última água do deserto, abre lá, o que aconteceu? Alguém tomou. Aquilo ali é uma das grandes frustrações da vida. E lá em casa, o Guilherme, meu irmão, sempre tomava o último restinho de coca. Sempre tomava. Sempre comia a última bolachinha do pacote. Acordava de madrugada, o que está acontecendo? Será as luzes, né? Estava ali tomando o último resto de coca. Naquele tempo eu não gostava muito. Mas hoje eu entendo, tudo bem, pode tomar. Faz parte. Pode ficar em primeiro, não tem problema. Mas muitas vezes nós queremos ter esse direito, mesmo o direito sendo de Abraão. Ele cedeu o lugar. Olha, pode escolher, não tem problema, pode ficar na minha frente. Outra coisa que nós aprendemos com Abraão é que ele confiava tanto em Deus, que por isso ele cedeu o seu direito de escolha. Ele sabia que aonde ele iria, Deus estaria com ele. Ele confiava em Deus. Deus, eu confio em Ti, por isso que eu deixo Ló escolher, porque o Senhor vai me direcionar. Confiar em Deus é deixar Ele agir. Muitas vezes na nossa vida nós queremos falar com Deus, nós queremos deixar que Deus age na nossa vida, e nós até falamos, Deus que está me direcionando. Mas você tem deixado Ele agir? Você tem deixado espaço para Ele agir realmente na tua vida? Ou você começa a propor algumas coisas para Deus? Deus, tem isso, tem aquilo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, espera, deixa Deus dar a direção para você. Deixa Deus dar a direção. Existe uma história muito antiga de um cristão que vivia no tempo da Inquisição, e ele estava sendo muito perseguido. E um dia aconteceu um crime no palácio, então os nobres da época resolveram culpá-lo. Então aqueles nobres, eles compraram o juiz, coisa que não acontece muito hoje em dia, mas eles compraram aquele juiz, e eles queriam simular que eles estavam sendo justos. Então eles falaram, olha, nós vamos colocar aqui para você duas opções, inocente ou culpado. E você vai escolher uma delas. Você vai tirar o papelzinho. E ele, ok, não, eu confio em Deus, que Deus vai me livrar. Eu confio em Deus. Só que o que era o problema, irmãos? Aqueles papelzinhos estavam escritos nos dois culpados. Ou seja, não tinha como aquele cristão que confiava em Deus se safar. Na hora de escolher, então, ele pega um dos papelzinhos e Deus direciona ele para ele engolir. Ele engoliu o papel. E aí aqueles nobres ficaram revoltados, né? O juiz ficou revoltado, mas como que nós vamos saber então agora se você é inocente ou culpado? E ele responde, é muito simples. Veja o papel que sobrou. Culpado. Então eu engoli o inocente.
Mas você confiar em Deus é você não se desesperar nos momentos mais difíceis e complexos da nossa vida. Porque quando eu confio em Deus, mesmo que eu esteja no meio de uma tempestade, eu sei que Deus vai me tirar de lá. Eu sei que Deus vai me proteger. Então, quando eu concedo muitas vezes o meu direito para alguém, eu estou mostrando que eu confio em Deus, que Deus vai ter algo melhor para mim. Vamos para o ponto 2. Não se iluda com o paraíso fake. Nem tudo que reluz é o paraíso. Olha o que diz em Gênesis 13:10. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Quando então Abrão ele dá o direito de escolha para Ló, ele já foi extremamente egoísta. Ele foi muito egoísta. Porque ele olha então para a terra e ele tenta pegar a melhor terra que ele consegue enxergar. Ele vai justamente para o lado que tinha água. Lá tem água, parece o jardim do Senhor, então é para lá que eu vou. Sendo que naquele momento ele poderia ter pensado: não, meu tio, olha só, a promessa está contigo. Por favor, escolha o Senhor. Eu me lembro que quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, tinha uma escada para você subir lá. Não sei se você já foi no escritório de contabilidade, mas é muita gente assim. Tu chega, toma um susto, né? Tanta gente que tu vê ali. E aí estava uma senhorinha subindo as escadas e eu passei por ela, cheguei na frente, mas quando eu cheguei lá, eu fiquei esperando ela com a porta aberta. E aí ela chegou e ela olhou para mim, para todo mundo e falou: meu Deus, ainda existem cavalheiros no Brasil. E eu, esse cara sou eu mesmo, sou o cavalheiro, é isso aí mesmo. Como é que o pessoal não escutou? Pode repetir mais alto aí, por favor, para ficar bem registrado aqui. Mas às vezes nós estamos tão carentes de atitudes simples, de ceder um lugar, de abençoar alguém. Uma vez eu lembro que eu estava com um casal de amigos, e aí estava eu e Carol e esse casal de amigos, né? E aí eu fui abrir a porta para Carol. Início de namoro, você sabe como é que é, né? E aí eu vou abrir a porta para ela, né? Fui lá, rapidinho, né? Abri a porta para ela, né? E aí a reação da mulher, né? Do casal, amigo, olhou para mim: ué, a porta está estragada? Está estragada a porta de vocês? Daí eu falei: não, eu realmente quis abrir mesmo para Carol. Ela falou: que coisa, né? Mas olha só, é uma atitude simples, é algo simples, de você colocar alguém na sua frente. E Abraão, você perceba que ele pensou em Ló, por isso que ele deixou Ló escolher. Mas Ló em nenhum momento pensou em Abraão. Em vez de ao menos ele ter: olha tio, eu estou vendo que ali tem mais água, então o senhor não quer ir por lá? Vai ficar melhor para os seus rebanhos. Mas não, ele pegou o melhor lugar e foi. Ló, por incrível que pareça, ele estava ali do lado de um cara que era amigo de Deus, e ele não pediu para Abraão consultar a Deus, para ver qual era o direcionamento que Deus tinha para ele. Sendo que ele poderia, né? Tio, olha só, ora para Deus aí para ver o que Deus quer de mim, onde eu devo ir. Não, ele mais uma vez tomou a decisão sem pensar e foi para longe de Deus. E o que é mais interessante, Ló foi para essa terra, onde era uma terra cheia de pecado, e ele ainda disse: olha, essa terra parece o jardim do Senhor, parece o paraíso essa terra que eu estou indo. E muitas vezes as semelhanças com as coisas de Deus é a isca para o diabo atrair gananciosos. Muitas vezes nós estamos tomando decisões com aquilo que parece ser de Deus. Nossa, essa pessoa parece ser de Deus. Esse lugar parece ser de Deus. Essa oportunidade aqui parece ser de Deus. E você vai. A pessoa mal falou de Deus e você: não, ela é cristã, sim, ela falou de Deus um dia. Sendo que
nós temos que parar de tomar decisões com aquilo que parecem de Deus e começar a tomar decisões com aquilo que realmente é de Deus, com as coisas que são de Deus, com certeza. Eu não posso mais estar tomando decisões com as coisas que eu acho que são de Deus. Não, haja com a certeza que Deus está contigo. Você vai ver que o diabo, ele também se disfarça como um anjo de luz. Você vai ver que a Bíblia fala que o diabo está como um leão. Ou seja, ele está sempre próximo dos símbolos que são de Deus. Porque se ele aparecer diante de você com um tridente, tu vai logo perceber, esse é o diabo, não vou aí. Mas quando ele vem com uma semelhança muito grande com as coisas de Deus, e nós não estamos com os nossos pés firmes na rocha, nós vamos ser enganados pela semelhança. Então, as nossas melhores escolhas egoístas vão nos levar para o centro do pecado e para um desastre espiritual muito grande. Ou seja, toda vez que eu tomo uma decisão baseada no que eu quero e no que vai ficar melhor para mim, eu estou indo para um desastre espiritual. Porque eu preciso tomar a decisão que Deus quer para a minha vida. Eu preciso tomar a decisão que vai abençoar pessoas. E olha só, por Abrão ter deixado Ló escolher, você vai perceber que Deus dá uma recompensa muito grande para ele. Deus chega então para Abrão e fala: olha, Abrão, já que você deixou seu sobrinho escolher, ele escolheu, eu vou te dar toda uma terra, toda uma nação, e você nem sabe as riquezas espirituais que terão nela. Você nem sabe as riquezas que essa terra vai ter para você, porque é uma terra abençoada. Então nem tudo que reluz é o paraíso. Nem tudo que reluz é o paraíso. Ponto 3. Ajude as pessoas sem reserva. Não deixe para amanhã a ajuda que você pode dar hoje. Gênesis 14:14. Quando Abrão ficou sabendo que seu sobrinho Ló tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Olha só, quando Abrão ficou sabendo que Ló, então, o seu sobrinho, tinha sido capturado, ele poderia ter pensado como muitos de nós pensaríamos: olha, quer saber também? Você que fez essa sujeira, você que limpe. Você que se lasca, eu não estou nem aí para ti. Primeiro, ninguém mandou tu confundir o paraíso. Ninguém mandou teus pastores brigar com o meu. Agora tu quer que eu te salve? Sai fora, se vira, rapaz. Mas não. Ele imediatamente juntou seus homens, 318 homens, para salvar seu sobrinho. Ele não ficou pensando no que Ló poderia ter feito, nas decisões que Ló tomou errada antes. Não. Ele foi lá imediatamente ajudar o seu sobrinho. Então, Abrão agiu muito rápido. E há circunstâncias na nossa vida, irmãos, que nós vamos precisar agir rápido para ajudar alguém. Quando você se depara com uma situação, por exemplo, que alguém está com fome. Estou com fome, eu não tenho comida na minha casa. O que você vai fazer? Irmão, deixa eu orar por ti aqui. É importante orar, é importante. Mas naquela ocasião, mais importante que a tua oração é um prato de comida. É um rancho. E quem tem fome tem pressa. Outra situação, a pessoa está falando que vai se matar, está com risco de morte. Você não pode ficar esperando. Vai lá imediatamente ajudar. Por mais que seja apenas uma ameaça, você nunca sabe quando a pessoa vai ter coragem de executar o que ela está falando. Então, haja imediatamente, rápido. Você fica sabendo que alguém sofreu um acidente, vai ajudar imediatamente. Então, há circunstâncias, como nós vimos no primeiro ponto, que eu preciso pensar, orar sim. Mas há outras circunstâncias, quando envolve ajuda a alguém, que eu preciso ser rápido. Eu não posso ficar esperando, não.
Não posso olhar a notificação caindo, não, isso aí ela aguenta até amanhã. Quem disse? Então ajude imediatamente as pessoas que precisam de ajuda. E se a situação chegou até você, é porque você precisa fazer algo. Se alguma situação chegou diante de você, é porque você precisa ser parte da solução. Então não demore. Abraão não demorou, não demore. Talvez, se Abraão demorasse um pouquinho mais, Ló teria sido morto. Ele não teria mais resgatado seu sobrinho com vida. Por isso que ele não demorou. E a parte mais impactante para mim, ele colocou o que ele tinha de melhor para ajudar seu sobrinho. Ele colocou o que tinha de melhor. Ele colocou todos os seus homens armados e ainda levou exércitos de 4 amigos dele, reis, para ir combater aquele povo. Ele não ficou guardando coisas, não, ele imediatamente colocou todo o recurso disponível para ajudar aquelas pessoas. E muitas vezes, quando se trata de ajudar as pessoas, nós só damos aquilo que está sobrando. Nós temos uma viva comunidade aqui na igreja, que é uma bênção para a sociedade panambiense. É uma bênção. E o que a gente costuma doar? Aquelas roupas que estão sobrando. E está tudo bem com isso. Porque talvez está lá guardando roupas boas que você não usa. Então você realmente deve doar. Mas você já doou algo novo para alguém? Você já colocou o teu melhor recurso para ajudar alguém? Você já colocou aquilo que você tinha de melhor, como Abraão. Ele imediatamente mobilizou uma ajuda e colocou o que ele tinha de melhor para ajudar Ló. E quando nós estamos ajudando as pessoas, que recurso que nós temos usado? Nós temos usado realmente tudo aquilo que eu posso ou apenas uma parte? Nós temos a tendência natural de, quando o assunto envolve a nós, quando é para nós, nos dedicarmos muito mais do que quando é para uma outra pessoa. E nós precisamos aprender como Ló. Aliás, nós precisamos aprender com Abraão a tomar a decisão rápida e envolver o seu melhor recurso. Então fique disponível para ajudar as pessoas com o seu melhor recurso. Elas vão precisar do seu melhor. Ponto 4, e último ponto. Atitudes de generosidade atraem o favor de Deus. Quem é desprendido dos bens materiais recebe tudo o que Deus tem. Olha o que diz Gênesis 14, 20 a 24. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu ao Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida dos meus empregados, que meus empregados comeram, mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Olha só, a prática do dízimo, ela já era muito comum lá naquele Oriente, no Oriente Antigo. Muito antes até da lei de Moisés. Então, Abraão, ele recebeu a bênção de Melquisedeque. E a forma de reconhecimento disso que ele recebeu foi dar 10% de tudo que ele tinha direito, ou seja, de tudo que ele tinha recuperado, para esse sacerdote do Deus Altíssimo. Ele automaticamente recebeu a bênção, percebeu que estava sendo abençoado e ele ofertou de volta na vida de Melquisedeque. Olha só, como Abraão ele tomava boas decisões. Como Abraão ele reconhecia o poder de uma bênção. E por isso que ele novamente ofertou na vida de Melquisedeque. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem abençoado as pessoas que te aconselham? Você tem abençoado as pessoas que dedicam tempo para que você seja mais íntimo do Senhor?
Você tem abençoado as pessoas que oram por você, seus líderes, discipuladores, pastores, as pessoas que são importantes para a tua vida. Eu lembro uma vez, eu e a Carol, a gente estava passando por um momento bem difícil financeiramente, bem difícil. E aí, a gente tinha que ir num PG lá em Juí, e aí no PG tinha o racha da galinhada, e era R$20 por casal, né? E nós não tinha R$20, né? Eu lembro que quando eu era pequeno eu pensava, é impossível um adulto não ter R$10. Mas naquele momento eu percebi que não era tão difícil não. Não tinha. E aí eu falei pro pastor, né? Falei, pastor, eu não consigo, não vou poder ir e tal, porque eu não tenho dinheiro para ir. E aí eu me lembro que o pastor entrou no carro, o pastor foi junto. Essa cena é muito impactante para mim, porque eu estava na frente da casa dele, ele entrou com R$40 e ele me deu uma oferta. E ele falou, Luiz, tá aqui, eu vou te dar uma oferta hoje então. Os R$20 para você pagar lá e R$20 vai sobrar para ti. Vou ofertar para você. Foi uma das coisas mais importantes para mim, aquela oferta que o pastor deu para mim. Graças a Deus, quando eu ganhei um primeiro salário legal de uma negociação que eu fiz, eu pude retribuir essa oferta. Eu pude abençoar meus pastores de volta, entendendo que a vida deles é muito importante para mim. Porque na hora que eu vou tomar uma decisão, na hora que eu vou fazer algo, eu vou pedir o conselho para eles. Então valorize as pessoas que te ajudam na tua caminhada. Valorize as pessoas que você pede conselhos. Pode ser amigos, líderes, mas valorize isso. Talvez é um conselho que você recebe, vai mudar a trajetória da tua vida, da tua empresa, vai mudar o teu chamado, vai fazer você pensar diferente. Às vezes é uma frase. Não deixe de reconhecer isso e abençoar a pessoa. E quando nós falamos em abençoar, pessoal, nós estamos falando muito disso na série Deus Provedor. Muitas vezes nós focamos num valor. Eu não vou abençoar porque eu não tenho tanto recurso, ou algo assim. Mas quando nós falamos em abençoar alguém, nós não estamos falando num recurso. Se você tem possibilidade de dar um carro, dar uma casa, dar um terreno, amém. Dê, se Deus está falando contigo. Mas o que é o princípio importante? É você dar algo. Seja um bombom. Seja um bombom. Cara, isso é tudo que eu posso te dar. Mas eu quero te abençoar porque eu acredito que você abençoa a minha vida. Seja um bombom, seja um presente, seja uma camisa, seja um tênis. Mas abençoe alguém. Abençoe alguém que você acha que é importante. Abraão fez isso. E por isso que ele era tão abençoado. Nós vimos ali que também Abraão, ele cria totalmente na provisão de Deus. Por isso que ele nem quis ficar com os despojos de guerra, que era do rei de Sodoma. Ele falou, olha rei, eu não quero ficar com nada, porque isso não é meu, é teu. Então, por favor, fique com eles, eu não quero nada. Até porque depois você vai ficar dizendo, foi o rei de Sodoma, fui eu que fiz Abraão prosperar. E eu não quero isso. Eu não quero que ninguém tire a glória de Deus na minha vida. Então, muitas vezes na nossa vida, nós temos que tomar atitudes em Deus e viver coisas crendo apenas na provisão de Deus. Não esperar de uma outra pessoa, não é crer que Deus vai me enviar a provisão. Assim como Abraão fez, olha, eu acredito em Deus, eu sei que Deus vai me prover, então, obrigado, eu não preciso disso aqui, isso não é meu. Ele fez isso porque ele cria na provisão. Abraão também mostrou o quanto ele era desprendido dos bens materiais. Ele poderia ter pegado, olha, agora sim, eu vou aumentar ainda mais a minha riqueza. Mas não. Ele estava satisfeito com a bênção de Deus. E por isso que ele não deu nem bola para os bens materiais que ele poderia ter aumentado naquele momento. Com tudo isso então, com essas decisões que Abraão teve, nós vimos como termina o vídeo, mas não é ali que termina a vida de Abraão. Deus então, ele diz para Abraão, lá em Gênesis 15, do 1 ao 6, Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Olha só isso aqui. É muito mais forte do que qualquer bênção financeira, ter a proteção de Deus. Imagine Deus chegando em você. Ei, Cassius, olha só, eu estou te protegendo.
eu vou te dar uma recompensa. E aí Deus ainda fala para Abraão: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Ou seja, nós vamos conseguir tomar decisões importantes quando eu verdadeiramente crer no Senhor. Porque Deus só vai me aceitar quando eu crer nos seus caminhos, crer naquilo que Ele tem para mim. E assim eu vou conseguir tomar a melhor decisão. Amém? Vamos para a conclusão? Antes da conclusão, queria chamar a Carol. Carol, vem aqui um pouquinho. Pode aplaudir minha esposa, linda, maravilhosa. Esse cabelo maravilhoso, coisa mais linda. Olha só, eu vou fazer uma dinâmica com a Carol aqui, para exemplificar um pouquinho mais a mensagem. Carol, é o seguinte, olha só. Se eu te pedisse agora, tu raparia teu cabelo? Não. Nem chegou o microfone, eu já disse que não, né? Então tá, beleza, então tá bom. Mesmo sendo eu, tu não raparia. Então tá bom. Eu vou te dar uma outra opção, então. Eu vou cortar todos os teus dedos. Mas eu deixo você voltar para a primeira opção. Tu prefere que eu corte todos os teus dedos ou teu cabelo? Meu cabelo? Glória a Deus. Fala, aplaudir o Senhor. Obrigado, Carol. É a mulher sábia do Senhor, é maravilhoso. Olha só, o que acontece? Muitas vezes na nossa vida, nós estamos perdendo os dedos ao invés dos cabelos. Muitas vezes, por nós não tomarmos a decisão com Deus, nós estamos jogando fora algo que não cresce mais, que não vem mais. Nós estamos trocando algo verdadeiro por algo fútil. Então as melhores decisões da minha vida serão as direcionadas por Deus. Então deixe Deus direcionar a tua vida, a tua história, para que você pare de perder os seus dedos. E que se for necessário perder o cabelo, tudo bem, vai crescer de novo. O que eu quero dizer com isso? Talvez vai ter coisas que vai doer você perder, vai doer você não fazer. Mas você pode ter certeza que se Deus está na jogada, Ele está te direcionando para o melhor. Porque Deus, irmãos, Ele é bom. E Ele tem o melhor caminho para nós. Vamos ficar de pé para nós orarmos?